Permite os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos que estão presentes a se colocar sobre os pés, para que nós venhamos fazer uma oração, irmãos, agradecendo ao Senhor por mais uma manhã de escola bíblica que o Senhor tem nos proporcionado. Senhor Deus, nós queremos, Pai, mais uma vez dar graça a Ti, Senhor, por mais uma escola bíblica que o Senhor tem nos trazido, Pai, para aprender mais do Senhor. Meu Deus, que nesta manhã nós possamos sair daqui edificados, Pai, pela Tua palavra, pela Tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, aqueles que estão aqui, peço que o Senhor os abençoe de modo especial. Os que estão por vir, Pai, abençoa-os também, Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos deste dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Convido os irmãos a louvar ao Senhor. Os irmãos que estão presentes nos ajudam. Glória a Jesus. Glória a Deus. 469. 467. Glória a Deus. Os irmãos que, através da live, estão em casa, Deus vos abençoe também, irmãos, e adore o Senhor Jesus onde você estiver. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos das mãos.
te faz, pois com ele seguro serás. Amém, glória a Deus. Número 300. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus é a nossa viva esperança. Jesus se vem do céu em glória, ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Jesus se vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. Vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Jesus se vem do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Jesus se vem, completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Se todas as coisas vêm depressa transformar, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos
Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus se vem em sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, da manhã raiar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deixa eu só achar aqui, irmãozinho. Glória a Deus. 75. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estás lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi
irmãos, vamos colocar sobre os pés. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 9. Tem por título o Ministério da Unidade Revelado, né? Para a glória do Senhor Jesus, nós estamos finalizando mais um mês, né? Se o Senhor nos permitir, mês que vem, né, firmes e fortes na presença do nosso Deus. Nosso texto áureo está escrito em Efésios, no capítulo 3, versículo 5, que nos diz o seguinte: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A nossa leitura bíblica em classe, os irmãos que estão com a nossa lição, os irmãos que estão em casa, se quiser também acompanhar conosco no livro de Efésios, do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Efésios, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 13. Nos diz o seguinte: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, de demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus, nós queremos agradecer-te, Pai, por esta oportunidade, pela palavra, pelos louvores que a Senhor tem nos concedido nesta manhã. Senhor, apresentamos ao Senhor o teu servo que há de ministrar aos nossos corações nesta manhã. Abençoa a vida dele, dando graça, sabedoria, e que nosso coração, Pai, possa estar aberto e preparado para ouvir e guardar tudo o que o Senhor tem para as nossas vidas nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, nós te damos graça, Pai. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Nós estamos avançando no nosso trimestre. Estaremos estudando hoje a lição de número 9, nossa escola bíblica, que tem como tema, que tem como título, o mistério da unidade revelada. Aquilo que dantes esteve, irmãos, oculto na antiga aliança, a nós, agora, na nova aliança, o mistério que esteve oculto antes, agora, irmãos, na nova aliança, ele nos foi revelado.
É claro, irmãos, que nós precisamos entender uma coisa muito importante. Existem coisas ocultas que a nós não serão reveladas. Deuteronômio capítulo de número 29, versículo de número 29, as coisas cobertas são para o Senhor, mas as reveladas são para nós. E foi da vontade e do agrado de Deus que nos revelasse o mistério, o ministério na nova aliança. E as coisas que antes estavam ocultas, através de Jesus Cristo, a nós foi revelada. A Bíblia diz que Jesus, irmãos, ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Essas coisas que antes estavam ocultas, a nós, na nova aliança, nos foi revelado. Então é sobre este assunto que nós vamos tratar na manhã de hoje. A introdução nos diz o seguinte, irmãos: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nessa lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Preste atenção, irmãos, todo o mistério que esteve oculto e que foi revelado foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Quando nós falamos que Jesus, ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, essas coisas estavam ocultas em algum tempo, mas ela foi revelada aos profetas na antiga aliança. Essas coisas foram reveladas à igreja na nova aliança. Então, essas coisas, irmãos, elas foram pré-estabelecidas na eternidade por Deus. Segundo a onisciência de Deus, esse é um atributo peculiar, único, que Deus não compartilha, que Deus não comunica com a gente. Preste atenção, irmãos. Para quem não sabe, não entende, Deus ele tem atributos peculiares, que são unicamente seus. Ele não comunica com ninguém esses atributos, ele não compartilha com ninguém, como onisciência, onipotência. Esses são onipresença, esses são alguns dos atributos de Deus que ele não comunica, ele não compartilha com mais ninguém, com nenhuma outra criatura. Então, irmãos, segundo a sua presciência, a sua onisciência, capacidade de saber, irmãos, de conhecer todas as coisas, Deus, irmãos, conhece, irmãos, cada ato, cada obra das nossas mãos, antes mesmo, irmãos, de que nós venhamos consumar o ato. Antes, irmãos, de nós pronunciarmos qualquer palavra, irmãos, com a nossa boca, Deus, ele já conhecia e ele já sabia as palavras que nós pronunciaríamos. Eu fico impressionado quando eu olho para o Salmo 139, que nos revela alguns atributos de Deus, como a onipresença, a onisciência de Deus. O salmista está dizendo que, além de Deus ter criado todas as coisas, o mundo, o universo, ele está dizendo, ele não apenas criou todas as coisas. Quando eu estava sendo formado no ventre da minha mãe, ele estava lá. Ou seja, o mesmo Deus que criou o universo, o mundo e os que nele habitam, ele estava lá quando eu estava sendo formado no ventre da minha mãe. Este é o Deus onisciente, este é o Deus onipresente. Ele conhece o meu assentar, ele conhece o meu levantar. Este é o Deus onisciente. Então, irmãos, existem muitas coisas que Deus pré-estabeleceu na eternidade, antes da criação do mundo, porque ele já sabia e já conhecia tudo o que iria acontecer. Ele conhecia e sabia que o homem cairia. Ele sabia que o homem pecaria.
Ele sabia, Deus conhecia que o homem iria transgredir a sua lei, o seu mandamento. Por isso, Ele, Deus, na eternidade, antes da fundação do mundo, pré-estabeleceu um plano para salvar o homem caído e que se perderia. O primeiro tópico, irmãos, o mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas, e os judeus pensavam ser os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Nós falamos isso aqui, irmãos, em algumas lições passadas. Os gentios, eles não conheciam o mistério, a revelação da salvação, da obra de Deus para a salvação. Eles não entendiam dos privilégios da salvação. Eles não receberam esses privilégios. Mas os judeus, eles pensavam que eles eram os únicos que poderiam ser beneficiados pelas promessas que Deus estabelecera. Pelo pacto que Deus fizera com Abraão. Eles se sentiam privilegiados. Eles achavam que eles eram os únicos que tinham parte com as promessas. E isso, irmão, nos mostra que eles não tinham entendimento da verdadeira revelação do ministério, ou do mistério que haveria de ser revelado. Eles se sentiam privilegiados de modo, irmãos, que preste atenção, quando nós falamos do templo construído na antiga aliança, da sua divisão, dos soreg, dos muros que separavam, que dividiam o povo, e que cada degrau que o povo subia, cada degrau que eles avançavam, haviam barreiras e limitações. Os gentios ficavam lá embaixo, nos primeiros degraus. Havia um muro que nós já conversamos, um muro no templo que arrodeava todo o templo, que se chamava soreg. Nesse muro haviam placas que impediam os gentios de ultrapassarem essas barreiras. E nessas placas estavam escritas: qualquer gentio que ultrapassar o soreg ou o muro seriam mortos. Um pouco mais acima, irmãos, aproximadamente 2,70 metros de altura, havia outra barreira que impedia que as mulheres ultrapassassem. E preste atenção, você sabe qual que era, irmãos? Segundo a história, a adoração, a oração dos judeus. Eles, enquanto eles subiam, irmãos, aqueles degraus, preste atenção, eles se sentiam tão privilegiados, que enquanto eles subiam os degraus, eles olhavam lá para baixo, e lá embaixo estavam os gentios. Eles subiam os degraus, olhavam para baixo, e lá embaixo estavam as mulheres. Eles subiam os degraus agradecendo a Deus, orando por não terem nascido mulheres e nem gentios. Eles se sentiam totalmente privilegiados e os únicos dignos de ter parte com as promessas de Deus. E isso, irmãos, nos revela e nos faz entender que eles, os judeus, não entendiam o real significado do mistério que Deus queria a eles revelar e que Deus revelara. Porque Deus queria se fazer conhecido através da nação de Israel, para que as demais nações fossem alcançadas. Então esse mistério, ele esteve oculto na antiga aliança, ele esteve oculto no Antigo Testamento. O primeiro conceito, o conceito bíblico de mistério. Do grego mistério, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos
iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Preste atenção, irmãos. A palavra grega para mysterion significa segredo ou doutrina secreta. E este ensino, irmãos, ou essa doutrina, nós já falamos, essas coisas, irmãos, estavam encobertas na antiga aliança. Mas isso não se refere a algo, irmãos, místico, misterioso. E nós não podemos anexar este mistério, irmãos, com algo místico. Não, essa doutrina que antes esteve oculta, a nós agora foi revelada. Este mistério, irmãos, essa doutrina que antes esteve oculta, a nós agora foi revelada. Os mistérios que estiveram ocultos agora foram desvendados para benefício de todos. O mistério da salvação, da obra da salvação que antes esteve oculto, a todos foram revelados. A Bíblia diz, irmãos, e Paulo escrevendo a Timóteo nos ensina isso, que o desejo de Deus é que todo homem venha ao conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que ninguém se perca, que nenhum homem se perca, mas todos venham ao conhecimento da verdade. É por isso, irmãos, que esse mistério, que essa doutrina que antes estava em oculto, agora a nós, na nova aliança, foi revelado. Os judeus que se sentiam privilegiados, a Bíblia diz que agora Jesus, através da sua obra na cruz, fez de judeus e gentios um só povo, um só homem. É isso que a Bíblia diz: judeus e gentios, um novo homem, um só. Esses mistérios estiveram, irmãos, por longas datas, longos anos, ocultos. Esses mistérios esteve por longas datas e longos anos encobertos. Mas Deus já havia pré-estabelecido na eternidade um plano a fim de revelar o mistério que antes estivera oculto. Segundo subtópico, o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Preste atenção, irmão, isso aqui é muito importante. O fato deste mistério, irmãos, na antiga aliança, no Antigo Testamento, não ter sido revelado a todos, não quer dizer, irmãos, que Deus não revelara este mistério aos seus santos profetas. Porque estes mistérios que antes estiveram ocultos, de que os gentios participariam ou teriam parte com as promessas abraâmicas,
por meio de Cristo Jesus. Esta doutrina como mistério, o seu significado no grego é segredo, doutrina secreta, estivera, irmãos, por longas datas e por um determinado tempo em oculto, e Deus revelara para os seus profetas, a fim de que entendesse o real propósito de Deus para a nação de Israel, para ser luz para as demais nações, para levar Deus para as demais nações. O Senhor revelara a nós, irmãos, da nova aliança pelo seu Espírito. Jesus disse, prometendo o Espírito Santo, que Ele nos guiaria em toda a verdade. O Espírito Santo, irmãos, além de ser o penhor da nossa adoção, além de ser o penhor da nossa salvação, além de ser a garantia, irmãos, da nossa salvação, da nossa adoção, além de ser aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Ele é o que nos guia, irmãos, em toda a verdade. O Espírito Santo de Deus ilumina os nossos entendimentos, a fim, irmãos, de que nós conheçamos os mistérios revelados da palavra de Deus e na palavra de Deus. O Espírito Santo, irmãos, nos conduz a viver uma vida direcionada por Ele. É por isso, irmãos, que Paulo, ele nos instrui, a fim de que nós vivamos uma vida direcionados pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmãos, não revela, o Espírito de Deus não revela a palavra, não dá a palavra revelada a homens que vivem uma vida na carne, a homens carnais. Nós precisamos viver uma vida guiados pelo Espírito Santo, e assim nós vamos ter revelação, a revelação da palavra de Deus. A maioria das pessoas tem dificuldade de entender princípios bíblicos que norteiam a nossa vida cristã e que direciona a nós a termos um caráter segundo o caráter de Cristo. A maioria das pessoas tem dificuldade de entender esses princípios tão básicos. Por quê, irmãos? Porque é o Espírito Santo de Deus quem norteia o homem, quem direciona o homem, quem revela ao homem as doutrinas bíblicas. Irmãos, de que maneira nós vamos entender a palavra de Deus sem o Espírito Santo? Como nós vamos entender, irmãos, a doutrina, os princípios bíblicos sem o Espírito Santo? De maneira alguma, porque é Ele quem guia o homem em toda a verdade. E o homem que não é guiado e direcionado pelo Espírito Santo não está sendo direcionado e não está andando em caminhos de verdade e em verdade. Vive ilusão e na mentira, porque só existe uma verdade: é Cristo. A realidade, irmãos, é que qualquer coisa fora de Jesus, qualquer coisa fora de Cristo, qualquer coisa que contraria a palavra de Deus, que fira os princípios que Deus estabelecera, é viver uma vida no engano. Qualquer ação, irmãos, que fira a palavra de Deus, que contraria, irmãos, as Escrituras, é viver uma vida da ilusão. É ilusão, irmãos. Nós precisamos entender que o Espírito Santo é aquele que nos revela, nos direciona, nos instrui. Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Isso é importante. Nós desfrutamos, irmãos, dessa bênção. Mas eu não posso deixar de me relacionar com o Espírito Santo, porque Ele me direciona desde os mínimos detalhes da minha vida.
até os maiores, desde as minhas pequenas decisões até as maiores decisões da minha vida. Nós precisamos entender que nós dependemos do Espírito Santo para tudo. Nós precisamos entender que nós precisamos do Espírito Santo, irmãos, todos os dias, em todas as horas, todas as semanas, todos os meses, todos os anos. Nós dependemos do Espírito Santo e de um relacionamento pessoal com Ele. Nós precisamos voltar a entender que o Espírito Santo quer ser o nosso amigo. E foi Ele, e é Ele que nos revela os mistérios que antes estiveram ocultos. O Espírito Santo de Deus. O terceiro ponto, o mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja, um mistério oculto. Sabe o que Jesus fez na cruz, irmãos? Jesus uniu, fazendo um novo homem de judeus e gentios. As barreiras raciais, religiosas, Jesus destruiu, desfez. O sentimento de privilégio que os judeus tinham, por causa das barreiras que impediam os gentios de ter acesso ao santuário, à presença de Deus, foram desfeitos. E o caminho, diz o escritor aos Hebreus, que o caminho para o Santo dos Santos, o caminho, a presença de Deus foi aberto. E agora nós temos acesso pelo novo e vivo caminho. E a Bíblia diz que agora nós podemos entrar, irmãos, com ousadia na presença de Deus, por um novo e vivo caminho que Cristo abriu pelo seu sangue. Então Jesus desfez, irmãos, as barreiras raciais, religiosas. Cristo uniu judeus e gentios em um só corpo. Ele, Jesus, é a cabeça desse corpo. Judeus e gentios são membros deste corpo, que a cabeça é Cristo Jesus, judeus e gentios. E sabe o que isso significa, irmãos? Este mistério que estivera oculto a muitos na antiga aliança e que não viera a ser revelado totalmente, ainda que alguns, os profetas e grandes homens de Deus da antiga aliança entendessem que Deus tinha um plano estabelecido a fim de alcançar também os gentios, é que Deus uniria judeus e gentios, irmãos, para ser um só corpo, uma só nação, para ser a igreja. É este ministério que eles não entendiam, que Deus faria de judeus e gentios um corpo, e que esse corpo seria a sua igreja, a igreja de Deus, a noiva de Jesus Cristo. Na antiga aliança nós vamos nos deparar, irmãos, muitas vezes
Deus tratando com Israel, como Israel sendo a sua esposa e ele sendo o seu marido. É impressionante quando nós olhamos para o livro do profeta Oséias, a representação clara, irmãos, a representação clara de um relacionamento entre Oséias e Gomer, sua esposa, que se prostituiu. Era a representação clara do relacionamento entre Deus e o povo de Israel. Porque Israel, sendo tratada na antiga aliança, irmãos, por várias vezes nós vamos, ao lermos o Antigo Testamento, nós vamos ver e vamos nos deparar que se na nova aliança Deus trata com a igreja como sendo a igreja sua noiva, assim também foi na antiga aliança o tratamento de Deus para com Israel. Este era o tratamento de Deus para com Israel. Israel era tratado como nação, como povo de Deus, como esposa, sendo Deus o marido. Deus trata como Israel, o povo, a nação de Israel, como filhos. Deus cuidava da nação de Israel como filhos, como esposa, sendo ele o marido. E uma das representações claras na antiga aliança, irmãos, está no relacionamento de Oséias com a sua mulher, que se prostituiu. Estava nos mostrando claramente que a nação de Israel deixara o seu marido, e Deus estava dizendo através dos profetas que a nação de Israel o Senhor havia repudiado a nação de Israel. Nós vamos ver na antiga aliança que o povo de Israel, irmãos, estava andando, e nós vamos ver os profetas, irmãos, profetizando isso e dizendo isso, que eles queriam divórcio. A nação de Israel queria divórcio. A nação de Israel queria se dobrar, irmãos, a outros deuses, a deuses estranhos. Mas Deus se nega a dar carta de divórcio a Israel, a nação de Israel. Israel estava vivendo como repudiada, nação repudiada. Tem gente que olha, irmãos, para aquela passagem da mulher samaritana e pensa que a mulher samaritana era uma prostituta. Não, irmãos, a mulher samaritana ela foi repudiada. Ela teve 5 maridos e Jesus disse: o que você tem agora não é seu marido. Aquela mulher ela foi repudiada. Os 5 maridos que ela teve repudiaram ela. Repudiaram aquela mulher samaritana. Na antiga aliança era permitido o repúdio. O marido repudiava sua mulher e se unia a outra. E isso, irmãos, não permitia que a mulher, na antiga aliança, se casasse, se unisse com outro homem. Ela havia sido repudiada. Aquela mulher samaritana não era uma prostituta. Jesus estava dizendo para ela: você teve 5 maridos e o que você está agora não é o seu marido. Porque, irmãos, os 5 maridos que ela teve repudiaram ela. Os 5 maridos que a mulher samaritana teve repudiaram ela e se uniram a outra mulher. Ela se cansou, ela estava agora vivendo em um relacionamento
sem ter se casado. É por isso que Jesus disse: o marido, com quem você está agora, não é o seu marido. 5 vezes ela foi repudiada. A nação de Israel, irmãos, a nação na antiga aliança queria divórcio. Mas Deus não dera divórcio à nação de Israel. Esse era o tratamento de Deus para com Israel. Você, nação, é minha esposa. Esse é o tratamento de Cristo para com a sua igreja. Nós somos a noiva de Jesus. E isso, irmãos, é por isso que nós estamos falando. Entenda uma coisa: esse é o mistério que esteve oculto. De que não é somente a nação, irmãos, de Israel, o povo judeu, que teriam parte com as promessas abraâmicas, mas Deus tinha um plano pré-estabelecido para todas as nações, para que todas as nações fossem alcançadas. E Ele uniria tanto judeu como gentil em um corpo. E esse corpo seria a sua igreja, a sua noiva. E eu fico impressionado, irmãos, quando eu olho para a carta de Paulo aos Efésios, a carta que nós estamos estudando durante esse trimestre, no capítulo de número 5, os versículos de número 25, 26 e 27. A palavra diz: vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, lavando-a pela lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo, versículo 27, para apresentar a si mesmo. Olha, irmãos, o desejo do noivo de apresentar a sua noiva como igreja gloriosa, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante a esta, mas santa e irrepreensível. Jesus é o noivo que não quer uma noiva contaminada. Que noivo queria ou quer se deparar-nos com uma noiva entrando na igreja com o seu vestido manchado, sujo? Ninguém. Assim também o noivo, nosso noivo, que é Cristo Jesus, Ele não quer uma noiva que esteja com as vestes manchadas. As características da noiva de Cristo é que ela é gloriosa, sem mácula, nem ruga. A noiva de Cristo, irmãos, ela é irrepreensível. Ela é santa, a noiva de Jesus. E como nós, como noiva, estamos nos comportando, irmãos, estamos vivendo a nossa vida, estamos vivendo o Evangelho, para nos apresentar diante do nosso noivo, que é Cristo Jesus. Impressionante como as pessoas estão brincando com o Evangelho, irmãos. Essa geração está brincando com o Evangelho. Os grandes homens de Deus dessa geração, irmãos, eles ousam dizer, e nós temos que concordar, que nós somos a geração que menos ora. Nós somos a geração que menos busca a Deus. Nós somos a geração que menos é perseguida. Porque as gerações que mais foram perseguidas, as gerações que mais, irmãos, foram afligidas, foram as gerações que mais buscaram a Deus.
foram as gerações que mais temeram a Deus, foram as gerações que mais amaram a Deus. E onde está o temor do Senhor nos nossos corações? Onde está o temor do Senhor sobre a sua noiva? Sobre a sua noiva. Privilégios não anulam responsabilidades. O privilégio, irmãos, que nós temos de receber a revelação daquilo que muito tempo estiver em oculto, não tira de nós, irmãos, a responsabilidade de viver uma vida santa. Porque o noivo, aquele que é a cabeça do corpo, não admite que os membros deste corpo vivam uma vida no pecado. Ele não admite, irmãos, que membros contaminem o corpo, cujo ele é a cabeça. Jesus. Privilégios não anulam responsabilidades. A graça de Deus não anula a responsabilidade do homem. O livre-arbítrio que nós recebemos, irmãos, não nos dá permissão de fazer o que nós bem entendemos, ou queremos, ou pensamos, ou imaginamos, como nós estamos fazendo uso do nosso livre-arbítrio. O que nós estamos fazendo, irmãos, com os privilégios que Deus estabelecera, os privilégios que Deus dera a nós. O que nós estamos fazendo desses privilégios? Como nós estamos usando, irmãos, e desfrutando das bênçãos que Deus derramara sobre as nossas vidas? Como? Eu fico impressionado porque essas coisas estiveram ocultas, irmãos. Não de forma total, mas essas coisas estiveram ocultas. Mas Deus decidiu revelar, irmãos. Mas vocês acham que é todo mundo que tem conhecimento e entendimento disso? Não, não, irmãos. Não. Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Não é todo mundo que tem entendimento disso, não, irmãos. Você acha que é todo mundo que entende o que é a igreja? É todo mundo que entende, irmãos, o que é salvação? Não. Não é todo mundo que entende, irmãos, o que é ser igreja. Não é todo mundo que entende, não, o plano de Deus, a obra de Deus na cruz, entregando seu filho. Não é todo mundo que entende, não, irmãos. Existem coisas, irmãos, que Deus revela para quem está próximo. Existem níveis, irmãos, níveis de relacionamentos mais íntimos, mais profundos. Irmãos, prestem atenção, todos nós gostamos da cruz, mas muitas vezes nós esquecemos do Getsemane, lugar de angústia, onde Jesus suou gotas de sangue. Eu ainda quero estudar mais a fundo a respeito disso, irmãos, mas é muito profundo, irmãos. Um homem suar gotas de sangue, mas não é isso que eu quero, irmãos, falar. Mas preste atenção. Todos nós sabemos, irmãos, que na antiga aliança o templo era dividido entre pátio, lugar santo e santo dos santos. Quando nós olhamos, irmãos, para o Getsemane, nós vamos ver que Jesus, sendo ele o sumo sacerdote, ele foi com seus discípulos.
Mas ele não levou a maioria. Ou, quer dizer, ele não levou todos ao lugar de angústia. Não. Ele deixou os discípulos, levou consigo Pedro, João e Tiago até um determinado lugar. Até ali, irmãos, os mais íntimos poderiam ir. Os que estavam mais próximos de Jesus poderiam ir. Pedro, João e Tiago. No Getsemane, eles foram mais à frente, aonde os outros não foram. Existem níveis, irmãos, de relacionamento mais íntimos. Preste atenção. Mas eles não poderiam, irmãos, ir além. Jesus foi sozinho. Jesus foi sozinho. Primeiro ele deixou os discípulos, depois levando consigo apenas Pedro, João e Tiago. O segundo lugar do Getsemane. O terceiro lugar, Jesus teve que ir sozinho. Uma representação do tabernáculo, o lugar santo dos santos. Mas aquele lugar foi um lugar de angústia, uma luta que Jesus teve. Ele estava angustiado até a morte. A natureza divina e a natureza humana em Cristo. Aquela luta, aquela angústia que Jesus estava passando, a ponto de dizer que ele estava angustiado até a morte, escorrendo gotas de sangue, era o seu suor. E a oração de Jesus, irmãos, era rogando ao Pai, pedindo ao Pai que o cálice que ele haveria de beber fosse afastado dele. Contudo, a natureza divina entendia que a vontade do Pai deveria ser cumprida, o propósito do Pai deveria ser cumprido. Para quê? Para unir judeu e gentil numa só nação, a sua igreja. É todo mundo que entende isso, irmãos? Não! Deus não quis revelar isso para todo mundo. Existem coisas, irmãos, que Deus revela para os mais íntimos, para quem está mais perto, para quem anda com Ele. É todo mundo que tinha capacidade para construir a arca, irmãos? Não! Existem coisas, irmãos, que Deus, irmãos, existem obras, existem planos e propósitos que Deus somente dá para aqueles que andam com Ele. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. A Bíblia diz que Deus tomara Enoque para si. Alguns pregadores dizem que Deus convidou Enoque para morar com ele. Por quê, irmãos? Por que Deus convidou Enoque para a sua casa? Porque Enoque andava com Deus. Aleluia. Existem níveis de relacionamento com Deus que são mais íntimos e mais profundos. É claro que Deus revela, conforme Jeremias 33:3, aqueles que clamam, choram, oram. Deus revela. O profeta está profetizando e dizendo: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, as quais não sabes. Isso é muito importante que nós entendemos. Aleluia. Não é todo mundo que entende o que é ser igreja. Não é todo mundo que entende o que é salvação. Não é todo mundo que entende o que é Espírito Santo. Não é todo mundo que entende o que é a palavra de Deus, o que é a Bíblia. Não é todo mundo que entende, irmãos. Tem muita gente com a Bíblia aberta nesse exato momento, no Salmo 23, no Salmo 91. Como se isso, irmãos, fosse livrar ou proteger a pessoa de uma força maligna ou da força das trevas. Não. Não é todo mundo que entende, não, irmãos. Nós precisamos entender isso. O ministério, ou o mistério que
que fora revelado, apesar de ter sido revelado, não é todo mundo que entende, e não é todo mundo que quer essa revelação. Segundo tópico, irmãos, o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Primeiro subtópico, revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatadas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum. Preste atenção, isso aqui é muito interessante. Que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem. E que, ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiados pela revelação de Jesus Cristo. Presta atenção, irmãos. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Nossa, isso aqui é muito interessante. Nós precisamos entender isso. Paulo era um apóstolo legítimo de Cristo. Ele viu Jesus. E preste atenção, irmãos. O próprio apóstolo Paulo, irmãos, ele diz que a doutrina que ele pregava não foi, irmãos, não foi dada a ele pelos homens. Não foi os homens que deram, irmãos, a doutrina a Paulo. Ele não foi chamado, irmãos, pelos homens. Ele não foi escolhido pelos homens, irmãos. Irmãos, o apóstolo Paulo fala da ceia em 1 Coríntios, capítulo 11. Me diz uma coisa, no dia que Jesus instituiu a ceia, Paulo estava lá? Quando Jesus, irmãos, na Páscoa, comendo a Páscoa com os discípulos, instituiu a ceia, Paulo estava lá? E como, irmãos, Paulo fala da ceia como se ele estivesse lá? Como que Paulo fala da ceia do Senhor, irmãos? Como se ele estivesse presente no dia que Jesus instituiu a ceia, comendo a Páscoa com os discípulos. Como isso, irmãos? Se não revelação. Se não revelação. Sabe, irmãos, por que Paulo, irmãos, recebeu aquele espinho na carne? Ele mesmo diz: por causa da excelência das revelações que ele estava recebendo, para que ele não se gloriasse, irmãos, porque a doutrina que Paulo pregava lhe fora revelada pelo próprio Espírito Santo. Por causa da excelência das revelações, irmãos, por causa da excelência, por causa das muitas revelações que Paulo recebia de Deus, pelo seu Espírito, foi posto um espinho na carne de Paulo, para que ele não se gloriasse, para que ele não se gloriasse acerca das revelações que ele estava recebendo. Ele não estava no dia, irmãos, que Jesus instituiu a ceia, não, ele não estava. E olha, irmãos, ninguém, nem os 12 apóstolos, pregou com tamanha intelectualidade, com tamanha unção, com tamanho poder e autoridade como o apóstolo Paulo. Nem os 12. Tem uma passagem bíblica, irmãos, que Paulo prega por longas
horas. E se eu não me engano, um jovem cai de um lugar muito alto e morre. Alguém vai dizer que a pregação de Paulo estava entediante, que faltou-lhe poder e unção, mas preste atenção, irmãos. Paulo pregava com unção e autoridade, poder. Aquele jovem que caiu lá de cima, irmãos, foi ressuscitado, porque Paulo orou por ele. Faltou-lhe poder? Faltou-lhe unção? Faltou-lhe autoridade? Não. Tudo isso, irmãos, a ele foi revelado, aos apóstolos, aos profetas, aos íntimos, aos próximos. João, um amigo do peito. Paulo, o apóstolo dos gentios. Os apóstolos eram judeus. Muitas vezes se recusavam a anunciar o evangelho aos gentios. Mas Deus comissionou Paulo, irmãos, para esta obra. E o evangelho do reino se expandiu e a igreja cresceu e o reino avançou. Esse mistério esteve oculto, mas Deus decidira revelar, irmãos. Agora com clareza nós podemos entender pelo Espírito Santo. Com clareza nós podemos entender o que é igreja, o que é ser igreja, o que é salvação. E que tudo isso, irmãos, que nos é revelado, não é por méritos nossos. Tudo isso que Deus, irmãos, nos revelara, não é porque nós somos intelectuais, irmãos. Não é porque nós somos muito sábios, muito inteligentes. Não. É puramente graça. Eu fico impressionado com os puritanos, irmãos. Eu fico impressionado quando eu olho para a história desses homens. É claro que eles eram conhecidos assim por causa da sua pureza. Eram homens tão puros, irmãos, que começaram a chamar eles, a nomeá-los de puritanos pela sua pureza. Irmãos, e estes homens, eles entendiam que eles não poderiam amarrar, irmãos, o cadarço dos seus sapatos sem a graça de Deus. Era eles que diziam isso. Sem a graça nada podemos, sem a graça nada fazemos. Nós dependemos da graça, do favor de Deus. Então nós não podemos pensar, irmãos, que tudo isso que agora nós, irmãos, foi revelado, não é porque nós somos bons, é graça. É porque nós somos inteligentes. É porque nós temos conhecimento. Não é graça, mas é graça. Graça de Deus. Segundo ponto, o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo, e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja. Presta atenção. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo.
a responsabilidade, irmãos, de anunciar esse mistério que a nós foi revelado, nos é ortogada. Nós, irmãos, temos essa responsabilidade de anunciar esse mistério que esteve oculto por longas datas, longos anos, a muitos. Para quê, irmãos? Qual que é o propósito? Qual que é o propósito de levar Cristo às pessoas, aos pecadores? Por que nós pregamos, irmãos? Por que nós evangelizamos? Por quê? Ou o que nós evangelizamos? Ou o que nós pregamos? O que nós levamos aos pecadores? E para quê? Para que eles não vão ao inferno? Para que eles não sejam condenados por toda a eternidade? Também. Mas principalmente, irmãos, para que eles entendam que Deus quer uni-los no corpo de Cristo. Quer fazer, irmãos, uma só nação em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que esse é o propósito da cruz, irmãos. Jesus quebrou as barreiras. Jesus abriu o caminho pelo seu sangue. Não há restrição, irmãos. Não há. Para entrar na presença de Deus, para desfrutar, irmãos, da presença de Deus. Claro que não tira, irmãos, de nós a responsabilidade de atender, de reverenciar. Mas nós podemos desfrutar, irmãos. E sabe esse mistério, irmãos? A igreja. Uma das formas de nós anunciarmos, irmãos, não é apenas ir, é ser. Uma das formas, irmãos, de nós anunciarmos, irmãos, esse mistério é sendo a própria igreja. É sendo a noiva de Cristo. Irmão, tem gente que vem aí à igreja, mas não é a igreja. Isso é perigoso, irmãos. Não adianta ir, tem que ser. Não adianta eu vir à igreja, eu tenho que ser a igreja. Glória a Deus, aleluia. Eu não posso ignorar, irmãos, essa realidade, essa verdade. Tem muita gente que vem, mas tem pouca gente que é. Não posso ignorar, irmãos, essa realidade. Eu não posso, irmãos, fechar os meus olhos para isso. Eu tenho que ser a igreja de Cristo, a noiva de Jesus. Quais são as características dessa igreja, dessa noiva? O que agrada ao noivo? O que não agrada ao noivo? O que o noivo quer de mim? O que o noivo quer da igreja? O que o noivo quer da noiva? O que o marido quer da esposa? Que nós sejamos, irmãos, verdadeiramente a noiva de Jesus, a noiva de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus vai voltar para a noiva. Para a noiva. Mas é para a noiva prudente. Não é quem pensa que é noiva, não. É para quem é noiva, é para quem é prudente. O noivo não vai voltar para a noiva negligente. O noivo não vai voltar para a noiva insensata. O noivo vai voltar para a noiva prudente, temente. Nós precisamos ser noiva. A magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade
da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo, todos são e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Isso foi motivo de discussão, irmãos, na igreja de Antioquia, cujo líder era o apóstolo Tiago. Tá? Então, até mesmo alguns líderes da igreja, da primitiva igreja, demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Desde o princípio, irmãos. É impressionante, irmãos, a palavra de Deus. É impressionante as Escrituras, irmãos. É impressionante, irmãos, quando nós nos aprofundamos aos ensinos bíblicos da palavra de Deus. E são princípios, irmãos, às vezes tão básicos. São coisas, muitas das vezes, tão simples que nós devemos praticar e nós negligenciamos. Esse mistério, irmãos, que é a igreja de Jesus, a igreja do Senhor Jesus, não foi revelada a todo mundo. E agora, irmãos, nós que entendemos, a nós que esse mistério nos foi revelado, nós precisamos, irmãos, levar essa pregação, essa mensagem àqueles que ainda não têm entendimento disso, da profundidade, irmãos, desse mistério. E o que Deus quer? Que todos sejam um em Cristo. É tão impressionante, irmãos, a unidade. Eu fico impressionado quando eu olho para a palavra de Deus e vejo a Bíblia falando de comunhão. Eu fico impressionado quando eu olho para a palavra de Deus e vejo a Bíblia falando de unidade. As palavras que mais aparecem em Atos dos Apóstolos, irmãos, é comunhão, unidade, perseverável. A igreja primitiva era a igreja da união. A igreja primitiva era a igreja da comunhão. A Bíblia diz, irmãos, que eles se reuniam no partir do pão. Para o partir do pão. E isso, irmãos, fala de mesa. De que eles se sentavam à mesa no partir do pão. Aquele que tinha levava para aqueles que tinham necessidade. De forma que todos, irmãos, todos repartissem uns com os outros, para que ninguém tivesse necessidade. Mesa fala de comunhão. Mesa, irmãos, fala de comunhão. A noiva de Jesus precisa estar na mesa. Nas bodas do Cordeiro, nós vamos estar assentados, irmãos. Nós vamos estar em uma mesa. Antes de Jesus, irmãos, ser crucificado, ele se reuniu com seus discípulos à mesa. A mesa fala de comunhão, de unidade. O propósito de Deus para nós, irmãos, é que sejamos um. Jesus, em João, capítulo de número 17, orou pela minha e pela sua unidade. Jesus orava dizendo: Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu e tu somos um.
eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. Jesus orou pela minha e a sua unidade, irmãos, para que sejamos um. E essa é a marca da noiva de Jesus, da igreja do arrebatamento, da noiva de Cristo, é que ela é uns com os outros e com o Pai. Para nós finalizarmos o terceiro tópico, irmãos, eu vou acelerar porque eu tenho. O mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Agora, isso aqui é impressionante. Irmãos, vocês não vão acreditar, mas tem gente que acha que Deus foi surpreendido com o pecado do homem no Éden. O pecado do homem no Éden. Tem gente que acha que Deus foi pego de surpresa, mas a Bíblia nos ensina que não. Sabe por quê, irmãos? Qual que foi o plano de Deus antes da fundação do mundo? Quem morreu antes da fundação do mundo? Quem é o cordeiro morto antes da fundação do mundo? Jesus. Deus não foi pego de surpresa. Antes da consumação do pecado no Éden, antes, irmãos, da consumação do pecado no jardim do Éden, Deus já tinha um plano pré-estabelecido. Deus já tinha um plano. Deus não foi pego de surpresa. Nenhuma situação, irmãos. O coronavírus não pegou Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Ninguém pegou Deus de surpresa. Ele tem, irmãos, a pré-ciência, o pré-conhecimento de todas as coisas. Entendamos isso, é muito importante, irmãos. Ele já tinha um plano. Jesus, Deus, já tinha um plano. Mistério que seria revelado na plenitude dos tempos, não no tempo do homem, não no relógio do homem, não segundo, irmãos, a nossa hora, não, mas no tempo de Deus. Tá? O primeiro subtópico, as riquezas insondáveis de Cristo. Obrigado. Glória a Jesus. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado é anunciado e considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina que articulou o plano, o conceito desse plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus, tá? Então, irmãos, Deus não foi pego de surpresa. Antes da queda do homem, Deus já havia pré-estabelecido um plano para resgatar o homem que caíra. Deus já havia pré-estabelecido um plano, irmãos. Tá? O segundo subtópico, o eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou, o que significa que, desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada,
segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Então, irmãos, quem executou o plano de Deus, quem cumpriu o plano de Deus para o nascimento da igreja em Atos 2, foi Jesus. Nós estamos vivendo, irmãos, na dispensação da graça. Nós estamos vivendo, irmãos, em um intervalo. Existe um evento, irmãos, que ele está prestes a acontecer. É o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento, Deus volta a tratar com a nação de Israel. A última semana de Daniel 9:24. 70 semanas, o anjo está dizendo para Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Nós vivemos na dispensação da graça, irmãos, aqui. Depois do arrebatamento, Deus vai voltar a tratar com a nação de Israel, a nação judaica. Mas ainda hoje, irmãos, na dispensação da graça, depois da obra de Jesus na cruz, do nascimento da igreja em Atos capítulo 2, do seu crescimento, do seu avanço, porque de início era aproximadamente 120 irmãos, conforme Atos capítulo 1, versículo 15. Mas o evangelho do reino foi anunciado de forma que a igreja se expandiu, de maneira que em Atos 2:41, esse número chegou a quase 3.000 almas. Em Atos 4:4, esse número chegou a quase 5.000 almas, 5.000 vidas. Em Atos capítulo 8, a Bíblia não fala mais de números, a Bíblia fala agora de uma grande multidão. A Bíblia diz, grande era a multidão dos que criam. Em Atos 2:47, a Bíblia diz que Deus, todos os dias, acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias, irmãos, vidas eram salvas. Porque em Atos 17:6, havia, irmãos, conforme está em Atos 17:6, uma igreja que estava impactando o mundo, aquela geração. Quando Paulo e Silas chegam em Tessalônica, se hospedam na casa de Jason, e quando, irmãos, chega ao conhecimento dos tessalonicenses que Paulo e Silas estão em Tessalônica, na casa de Jason, eles vão até lá para prender Paulo e para prender Silas. Mas quando eles chegam na casa de Jason, eles não encontram Paulo e Silas. Eles já haviam saído para orar. E diz a Bíblia que a notícia que começa a percorrer naquela cidade é: estes homens que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Estes homens, em algumas versões, que têm impactado o mundo chegaram também aqui. Estes homens que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Alvoroçar, transtornar, impactar, mudar a ordem das coisas. Era isso, irmãos, que a igreja fazia. Alvoroçar, transtornar, impactar, significa mudar a ordem das coisas. A notícia que chegou naquela cidade é: estes homens que têm impactado, alvoroçado, transtornado o mundo, chegaram também aqui. Porque aonde a igreja chegava, irmãos, aonde, irmãos, a igreja chegava, havia
uma mudança na ordem das coisas. As trevas batiam em retirada. Aonde a igreja chegava, irmãos, havia um refreio no pecado. Aquela igreja do primeiro século estava impactando o mundo, porque, irmãos, eles entendiam o real significado de ser igreja. E que tudo isso, irmãos, Deus cumprira através de Jesus. Deus iniciou e cumprindo o seu propósito através de Jesus na cruz do Calvário. Terceiro ponto para nós finalizarmos, o plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Só para nós finalizarmos, irmãos, este foi o propósito de Deus pré-estabelecido. As nossas ações, irmãos, os nossos pecados, as nossas quedas, os nossos erros, as nossas falhas, não pegam Deus de surpresa. Não surpreende Deus, irmãos. Não impressiona Deus, irmãos. Eu posso, irmãos, pregar em uma grande cruzada, onde 2, 3, 4, 5 mil almas são alcançadas, que isso não surpreende Deus. Isso não impressiona Deus, irmãos. Paulo, escrevendo aos Romanos, irmãos, ele faz uma declaração surpreendente desse Deus que não é pego de surpresa. Ele faz uma declaração surpreendente desse Deus que conhece todas as coisas. Quando ele diz: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele fosse retribuído? Qual a profundidade das riquezas, tanto das de Deus? Quem conhece? E nada, nenhum evento histórico pode pegar isso. Nada pode pegar aquele que conhece e sabe todas as coisas de surpresa. Amém? Conclusão. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Amém? Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus. Eu sou agradecido a Deus pela minha oportunidade. Eu devolvo a direção dessa escola bíblica dominical à nossa superintendente. Amém, irmãos? Glória a Deus, vamos fazer o nosso devocionário.
questionários da lição de hoje, os irmãos responderam? Amém? Não, sim, sim, não. Hoje vai dar para todo mundo responder uma pergunta. Glória a Jesus. A primeira pergunta eu vou deixar os irmãos à vontade, tá? Quem quiser responder, levante a mão, respondeu a sua pergunta, recebeu o seu, vai ser pontuado, tá? E depois a gente vai dando continuidade. Vai sobrar um, vai dar um jeito aqui. É uma Damiana. Glória a Jesus. A primeira pergunta: qual o significado da palavra mistério? Quem vai responder? Irmã Luciana. Isso. Os irmãos responderam? A irmã Damiana não? Mas a senhora entendeu? Amém. Regis? Entendeu? Mas respondeu? Amém. Regis? Amém. Irmãos, eu só vou dar uma lida, tá? Para os irmãos que estão em casa, as irmãs que participam da live, quem quiser responder, ou para confirmar sua resposta, você já respondeu. O significado da palavra mistério vem do grego mysterium. A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica uma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. A segunda pergunta, menos a irmã Luciana. O que indica a expressão como? Ashley. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora, e foi desvendado pelo Espírito. Amém. Os demais responderam assim? Você respondeu? Não respondeu, respondeu diferente. Não respondeu. Regis? Luciana? Amém? Tá? A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério foi dado a conhecer tão claramente como agora. O Espírito. Terceira pergunta. Luciana e irmã Este. Tá? Vamos lá, entre o Regis e a irmã Damiana. Mesmo que não esteja assim, de acordo com o que a lição de hoje fala, aquilo que você acha que é, tá? Terceira pergunta, vou deixar os irmãos na liberdade. O que Paulo destaca na abertura do capítulo 3 de Efésios? Regis? Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Amém, é isso mesmo. Né? No capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a abertura, aliás, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, né? O processo da sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. A irmã Damiana, é fácil, ver se a senhora lembra-se de alguma coisa. É a mais fácil. Ó, a quarta pergunta: o que é o mistério revelado? Isso. A igreja é o mistério revelado. Glória a Deus. Pastor. A última pergunta diz assim: por quem? Tá? Se os irmãos todos responderam e acham que a resposta tá, se vai me responder, a gente pontua todo mundo para ficar todo mundo igual. Amém? Só que eu não vou falar se a resposta vai estar certa. Vou ouvir cada um dos irmãos e se a gente vai tomar aí, saber quem que respondeu. Tá? Por que o mistério agora deve ser anunciado? Irmã Luciana, fala a sua resposta. Ashley, sua resposta. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja,
Regis. Passou? Irmã Damiana? Não? Amém. Tá? Então ficou aqui a resposta que a irmã Luciana e a irmã Esther trouxe, está certa, viu? O mistério deve ser anunciado resumidamente à igreja, né? Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então esse mistério agora é minha responsabilidade, é sua responsabilidade, né, de anunciarmos aí para aqueles que ainda não conhecem. Amém? Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe os irmãos que vêm para a escola bíblica dominical. Nos ajude incentivando os outros irmãos também a animar a vir, irmão, né? Depois de tudo isso que a gente está enfrentando aí, alguns irmãos desanimaram, né? Outros participam da live porque não pode vir, mas glória a Deus por isso. Mas não deixemos, irmãos, de vir, né? Cada lição é um aprendizado a mais para as nossas vidas. E aquele, eu sempre falei, né? Algo que eu ouvi um tempo atrás, que é aquele que ele é humilde, né? Para ouvir, ele terá muita coisa também para ensinar lá na frente. Aquele que é humilde para ser, né, um aluno, ele pode ser um professor. Então, vamos aprender assim. Semana que vem, se assim Jesus nos permitir, estaremos estudando a lição de número 10. E o título da lição é A Intercessão pelos Efésios. Né? Os irmãos estudam a lição em casa, respondam o questionário. Semana que vem nós vamos aprender muito mais com o Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar sobre os pés. Vamos fazer esta oração. Agradecendo a Deus, irmãos. Lembrando aos irmãos, né, que estão presentes, os irmãos da live. Hoje à noite nós teremos culto a partir das 19h30. Hoje não teremos departamento escalado, mas será culto de adoração a Deus, né? Glória a Jesus. Vamos fazer esta oração. Senhor Deus, nós queremos mais uma vez estar com o nosso coração agradecido a Ti, Senhor, nos apresentar, Pai. Obrigada, Jesus, por tudo quanto o Senhor tem nos ensinado. Obrigada, Espírito Santo, por tudo quanto o Senhor tem nos ensinado. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai. Abençoa os Teus filhos que nesta manhã se colocam diante da Sua presença, que vieram aqui, Pai, que aprenderam, que guardaram a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, abençoa aqueles os irmãos que participaram da live, que também aprenderam algo da Tua parte deste dia, Senhor. Abençoa o professor, abençoa esta obra, Jesus, abençoa esta igreja, abençoa o nosso pastor e sua família, Senhor, abençoa o nosso ministério, abençoa, Senhor, a nossa nação, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, é que nós pedimos ao Senhor. Logo mais, Senhor, também abençoa o culto à noite, se faça presente, tenha toda a liberdade, Senhor, de operar, de fazer aquilo que o Senhor tem preparado para o dia de hoje sobre as nossas vidas. Senhor, com o nosso coração agradecido ao Senhor, nós te damos graça. Amém.